Desde 2001 e o fim das guerras na ex-Iugoslávia, as costas da Croácia se tornaram um destino turístico favorito para os europeus, se estendendo por várias centenas de quilômetros. A costa adriática ostenta cidades com um patrimônio arquitetônico excepcionalmente belo, Split e os vestígios do palácio do imperador Diocleciano, Trogir, uma pitoresca cidade medieval, Šibenik e sua deslumbrante catedral renascentista, e finalmente Dubrovnik, Ragusa em tempos antigos, com suas famosas fortificações. Essas cidades não são apenas janelas, através das quais a luz da história brilha, mas também portas abertas para o patrimônio natural de toda uma região. As mentalidades evoluíram, a conscientização sobre a ecologia cresceu. Então, cada vez mais viajantes estão olhando além da decoração, para participar da vida autêntica e das tradições dos habitantes locais. A bordo do nosso schooner, estamos prestes a deixar Dubrovnik. Vamos traçar nosso curso para a ilha de Mljet e seu parque natural. Em seguida, continuaremos nossa rota e visitaremos Korčula com seus vinhedos, seguidos pelas ilhas de Vis e Lastovo, onde os marinheiros reviveram antigas tradições marítimas, antes de visitarmos Hvar com suas colinas cobertas de lavanda. Uma viagem seguindo os caprichos do vento pelas Ilhas Dalmáticas, um jardim secreto, no coração do Adriático. Antes de zarpar para as ilhas, começaremos nossa viagem aqui no continente, no coração do Parque Nacional Karkar, onde a água e a terra uniram forças para dar origem a paisagens excepcionalmente belas. É de manhã cedo. E os raios do sol ainda não penetraram nas cavidades que o rio Karka esculpiu na montanha. O rio Karka tem sua fonte na Dinara, uma montanha alta. Tem 72 quilômetros de extensão e, ao longo de seu curso, corta e conecta 3 cidades, Knin, Derniš e Šibenik. Então ele flui para o mar. Através do canal de Šibenik, geólogos descobriram que o rio Karka costumava ser um rio muito mais longo, com uma correnteza muito mais forte. Isso significava que, durante a última era do gelo, ele fluía até o mar. Ela fez seu próprio caminho, até o mar. Depois de um curto período, desembarcamos. Guiados pelo rugido da água, logo encontramos o livro de Skradinsky, As Grandes Cachoeiras. Abrindo caminho pela vegetação, o rio se transforma em uma cascata e desce por esta escadaria de rochas, em um impressionante turbilhão, antes de realizar um último salto majestoso. Enquanto o rio esculpiu o desfiladeiro, aqui ele fez o contrário e deu origem a uma espécie de calcário, travertino, um milagre natural que, no entanto, pode ser explicado. Quando o fluxo diminuiu e o carbonato de cálcio começou a precipitar, isso levou à formação de variedades muito específicas de musgo, sobre as quais os microcristais de CO2 e carbonato de cálcio se fixariam. Embora sejam prejudicados pelos depósitos de calcário, os musgos continuam a prosperar, os musgos continuam a crescer, o cálcio continua a se fixar, e é assim que as primeiras barreiras de travertino foram criadas. Eles sempre crescem para cima. Eles sempre crescem para cima.
formando o que chamamos de barbas, cavernas e desfiladeiros. Devo mencionar que, como ecossistemas, eles são muito sensíveis e qualquer poluição da água pode interromper seu crescimento. É por isso que qualquer atividade que possa poluir não é permitida aqui no Parque Nacional Karkar. Instalamos purificadores de água e estabelecemos regras para preservar essas paisagens preciosas. Na verdade, um grande valor permanece. O Parque Nacional Kirka é um local turístico muito popular. As almas mais intrépidas se atrevem a mergulhar nas piscinas de água fria ao pé da cascata. Os outros fazem caminhadas pelos caminhos de madeira das barragens de travertino ou visitam os moinhos movidos por energia hidráulica. O rio Kirka sempre foi muito importante para os habitantes locais. Havia moinhos instalados em cada conjunto de cachoeiras. Os moinhos de água costumavam ser muito importantes. Para fazer pão, primeiro é necessário moer o trigo. E até o final do século XIX não havia eletricidade aqui. Portanto, eles usavam a energia da água para mover os moinhos. Nesta cascata, por exemplo, havia mais de 60 moinhos, talvez até perto de 100. Nesta cascata, por exemplo, havia mais de 60 notícias, talvez até perto de 100. As pessoas vinham de todos os lugares, de toda a Dalmácia, Ístria e até mesmo de Dubrovnik para moer seu trigo. O rio Krka deságua no mar. Isso significa que, começando na foz, é possível navegar pelo rio até esta cascata. Uma vez que carregavam o trigo no barco, os aldeões subiam o rio para moer seu trigo. Depois, eles se viravam e voltavam para casa com seu barco cheio de farinha. Além das grandes cachoeiras 40 metros acima, retomamos nossa viagem pelo rio. Não muito acima, o rio leva a um lago. O mosteiro na pequena ilha de Visovac foi fundado por monges eremitas e depois se tornou franciscano em 1445. Mesmo durante os séculos de domínio otomano, eles continuaram com sua vida monástica neste cenário idílico, longe do furor do mundo. Continuando pelo rio Krka, chegamos a um desfiladeiro estreito, com os penhascos de Dizian de cada lado. Uma recompensa bem merecida. Descobrimos uma sequência de cascatas, aninhadas em um trecho de vegetação exuberante. Estamos de volta em Dubrovnik e partiremos daqui para descobrir as ilhas. Dubrovnik é uma cidade famosa. Assim como Veneza, seu simples nome tem o poder de atrair milhões de turistas para a costa da Dalmácia todos os verões. Do século XV ao XVII, Ragusa desfrutou de sua idade de ouro. A cidade, refletindo seu poder comercial, floresceu e foi embelezada com palácios, igrejas e mosteiros. Agora, simplesmente um lugar encantador para um passeio. As grossas muralhas que cercam a cidade costumavam garantir sua proteção.
Foi uma época em que os navios à vela de Ragusa partiam para o Oriente, América e Ásia e voltavam com os porões carregados de brocado, seda, madeiras preciosas, especiarias e porcelana. Suas sombras ainda assombram os cais do antigo porto, que apesar das multidões de turistas, continua sendo um lugar favorito para os locais. Este antigo porto, como o chamamos, é um local muito importante para Dubrovnik, e especialmente para os mais velhos. Todos eles têm um pequeno barco que levam para o mar, ou para as ilhas próximas. É um dos pontos mais importantes da cidade. Todos se reúnem aqui antes de saírem para pescar ou dar uma volta em seu barco. O final do dia está se aproximando e o Stradum, a principal via da cidade, está cheio de passeantes. Chegou a hora de deixarmos esta magnífica cidade e partirmos para o mar para descobrir outra faceta da Dalmácia. Se você está procurando companhia, você vai viver na cidade velha e conseguirá o que deseja. Mas se você quer aproveitar a natureza e o mar, então você vai para as ilhas. Todos têm sua ilha favorita. Você tem ilhas com arquitetura barroca ou renascentista, ou que se assemelham à Grécia, como a ilha de Millet. Existem alguns lugares realmente fantásticos, ideais para uma pausa. Como o Leite, que é quase grego, você tem lugares fantásticos para descansar. Zarpamos de Dubrovnik, iluminados pelo suave sol da tarde. Seguimos para noroeste, em direção à ilha de Millet, nosso primeiro porto de escala. Passamos a noite no pequeno porto de Pomena. Há alguma atividade turística aqui, como mostram os veleiros atracados no porto, mas é bem diferente da agitação de Dubrovnik. Quem é tudo isso? A ilha de Niet tem seu lugar na história. Segundo a lenda, foi aqui que Calipso manteve Ulisses cativo por 7 anos, enquanto ele tentava retornar para sua casa na ilha de Ítaca. Com suas enseadas abrigadas e suas montanhas cobertas de florestas, Niet é uma das ilhas mais bonitas do Adriático.
O Parque Nacional ocupa toda a parte ocidental da Mota-Ilha. Esse status impediu as frenéticas construções, que muitas vezes acompanham o desenvolvimento do turismo. Em Mljet não há enormes complexos hoteleiros com vista para o mar, mas sim vilarejos simples espalhados pelas montanhas. Eu acho que as aldeias escondidas foram construídas da maneira que foram para proteger os habitantes de piratas e guerras. Deve haver um pouco mais de 1.000 habitantes nesta ilha. No inverno, a aldeia tem cerca de 100 pessoas vivendo aqui, mas nesta estação, você não encontrará mais do que 5. Todos eles descem para o porto para trabalhar no turismo, fazer negócios, talvez coisas assim. Trabalhando como marinheiro, estive no Canadá, na América Central e do Sul, no México, no Panamá, no Rio de Janeiro, em Honolulu, em Madagascar, na Austrália e mais. Mas este é o meu lar. É onde me sinto mais em casa. Podemos entender que Ivan, um marinheiro aposentado, está naturalmente ligado às suas raízes, à sua aldeia. Mas quando saímos para a costa do Lago Veliko, o maior dos 2 lagos da ilha, temos que admitir que este lugar é verdadeiramente magnífico. Toque de nostalgia. Dina, Áustria. Exatamente há 100 anos, a Áustria tomou a decisão de proteger esses lagos e as florestas ao redor porque são muito bonitos. Isto é realmente um pequeno paraíso. Sobre o estuário, isto é realmente um pequeno paraíso. Estes são 2 lagos de água salgada. Na verdade, eles não são nem lagos, nem fiordes, e nem mesmo lagoas, mas sim planícies kársticas que foram inundadas pelo mar após terremotos e um colapso da terra. Esses lagos são realmente o símbolo desta ilha. A floresta de sobreiros, pinheiros de Alepo e árvores de morango. Compõe uma cobertura de verdura e acrescenta a beleza da ilha, sem esquecer as formações rochosas excepcionais ao redor dos lagos. A proteção dessa maravilha natural é um tanto problemática. Embora uma barreira protetora tenha sido instalada na margem do Lago Veliko, ela não bloqueia todo o lixo trazido pelas ondas e correntes. Foram os beneditinos que, no século XII, decidiram construir um mosteiro na ilha deste grande lago. Ao longo dos séculos, foi renovado e remodelado muitas vezes, sendo então abandonado no final do século XIX, danificado durante a recente guerra na Iugoslávia. Agora está sendo restaurado.
Deixamos Pomina e seguimos para o mar novamente. Desta vez, estaremos indo para o norte, em direção à ilha de Korčula. Logo avistamos a cidade de Korčula, situada na ponta de terra que se projeta no Adriático. Como todas as cidades da costa dalmata, Korčula mudou de mãos muitas vezes em sua história, mas no final foram os venezianos que a tomaram e governaram de 1420 a 1797, um meio para a Sereníssima manter um olho em seu rival, Ragusa, a apenas algumas dezenas de quilômetros de distância. O capitão entrou no porto ao pé da fortaleza, mas não podemos atracar o barco, porque o cais deve permanecer livre para os ferries e barcos turísticos que vão e vêm o dia todo. Então nos viramos e seguimos em direção a um porto menor, a uma curta distância da cidade. Sair, aquele caminho. Antes mesmo de nos aventurarmos pelas pequenas ruas da cidade velha, somos mais uma vez mergulhados na atmosfera agitada que deixamos para trás em Dubrovnik. Várias vezes ao dia durante o verão, lanchas e balsas despejam suas multidões de turistas que pegaram e dispersaram Entraremos na cidade pela porta Veliki Revelin do século XIV, o leão que podemos ver no brasão dos governadores de Korčula. É um lembrete da dominação de Veneza. Pegamos as ruas sombreadas subindo a colina e chegamos a uma praça, onde podemos encontrar os principais monumentos da cidade. O Palácio Gabrielis e a catedral em frente a ele foram ambos construídos no século XV durante a Idade de Ouro da escultura em pedra.
Um século depois, com a chegada do Renascimento, os cortadores de pedra adicionaram alguns elementos decorativos às fachadas góticas. Nós apreciamos o charme de Korčula, mas agora teremos que seguir para a vila de Lombarda. Essas colinas cobertas de vinhedos que descem suavemente ao mar são o lar de homens e mulheres, que, como Maia, estão sempre felizes em receber visitantes e falar sobre suas vidas e seu amor pela terra e pelos vinhedos. Foram os ilírios que começaram a cultivar videiras aqui. Embora não fossem amplamente reconhecidos por sua viticultura, foi principalmente quando os gregos se estabeleceram na ilha e fundaram a vila de Lombarda no século III a.C. que o cultivo de vinho realmente começou a prosperar. Foi então que Lombarda se tornou conhecida por seu vinho. Postal. A uva Gherk é especial, porque é composta sobretudo por flores femininas, diferente de 95% de outras variedades que são bissexuais. 95% de outras variedades de uva que são bissexuais. O que significa que tem flores femininas e masculinas. Isso significa que quando esta videira floresce, ela precisa de outra variedade de uva também em flor nas proximidades. Joelhos e dogo o sal. Mesmo assim, as flores nunca são polinizadas perfeitamente. E aqui você pode ver uvas, que foram polinizadas melhor do que outras. As uvas grandes foram bem fertilizadas, as outras não. Assim como o nome da videira, ou seja, a videira. A denominação da uva, Gherk, tem dois significados em croata. O primeiro é o grego, um homem da Grécia. Porque talvez seja de lá que veio esta uva. O segundo significa amargor. Nosso vinho tem um sabor levemente amargo. Uma amargura. Agradável, é claro, que você descobre como um subtom. Talvez essa seja realmente a origem da denominação, mas não temos certeza. Frano é um viticultor. E assim como Maia, receber pequenos grupos de turistas se tornou uma parte regular de sua atividade. Muito obrigado. Minha família sempre viveu da produção de vinho e da venda de nossos vinhos, mas quando o comunismo assumiu em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, foi proibido produzir vinho como uma empresa privada, produzir vinho de forma privada e, com a chegada da democracia, uma vez que o país se tornou democrático. Revivi o negócio de vinhos da família. Pouco a pouco, restauramos os edifícios exatamente como eram nos velhos tempos, e eu comecei a produzir, a receber visitantes, e a mostrar-lhes minha atividade e meus produtos. O áudio vai. Presente aqui. Ao amanhecer, deixamos Korčula. Desta vez, estamos indo para o sul, em direção a Lastovo, uma das ilhas mais isoladas da Dalmácia.
Abraham, o primeiro imediato, junto com o capitão, calcula a distância que ainda temos que percorrer para chegar a Lastovo. Em seguida, ele decide içar as velas para aproveitar os ventos. Nossa escuna, construída na Turquia, certamente não é um barco de corrida. As velas são decentes, mas o barco é difícil de manobrar. Não importa. Temos um vento favorável e Abraham quer se divertir. Na verdade, eu acho que o principal problema com este barco é... Na verdade, eu acho que o principal problema com este barco é que tudo que você faz, você tem que fazer com a mão. Não há guinchos. Não, então, estamos navegando de uma forma bem tradicional. Colocamos a proa do barco para o vento, levantamos as velas, ajustamos e então caímos no vento. Assim, quando as velas estão cheias de vento. Então, navegamos e cada ajuste é feito assim, porque há duas grandes velas, grandes forças, muito difícil de manobrar. A mão. Depois de um tempo, avistamos Lastovo. O capitão prometeu nos contar sobre esta ilha e sua história singular. Mas primeiro ele tem uma pequena surpresa para nós. Ao contornarmos a ponta de uma ilha, vemos à distância o que parece ser um túnel, construído na encosta da montanha. Logo descobrimos que é um esconderijo, um antigo esconderijo de submarinos. Parece que há vários outros como este nas ilhas, mas não conseguimos descobrir mais por enquanto. Após um rápido mergulho neste cenário estranho, continuamos nossa rota para Lastovo. Mais um IPO como um Apple maníaco. Contra a vida, é importante saber que, antes da Confederação Iugoslava, o exército estava estacionado nesta região
Eles ocuparam as ilhas de Lastovo e Vis, e por 50 anos, essas ilhas estiveram proibidas para estrangeiros e o público em geral. Muitas pessoas deixaram a ilha após a Segunda Guerra Mundial. Muitos deles foram para a Itália. Apenas os mais pobres ficaram para trás. Eles viviam da pesca e tinham condições de vida muito modestas. Não havia ninguém que pudesse vê-lo vivo. As informações que o capitão nos deu ainda estão frescas em nossas mentes quando desembarcamos. No porto, vemos alguns veleiros, uma estação de abastecimento e um ferry atracado, com sua escotilha escancarada. Após seu longo sono forçado, Lastivo parece estar tendo dificuldades para acordar. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, o exército entrou e ocupou a ilha. O mesmo aconteceu com a ilha de Vis. Ninguém tinha permissão para entrar na ilha. Minha irmã se casou em Hvar. Eu tive que ir à delegacia de polícia, a UDBA, o Sistema de Segurança do Estado, e fornecer garantias para que ela pudesse vir aqui. Durante 20 anos, na época da Iugoslávia, a ilha estava proibida para estrangeiros, e até mesmo para iugoslavos não residentes, a menos que tivessem autorização especial. Sentados em seu terraço como fazem todas as noites, Ivan e sua esposa provavelmente estão relembrando os velhos tempos. Eles sequer percebem que o que vem diante deles é uma das vistas mais intocadas do Mediterrâneo. Mas por quanto tempo mais? Pela manhã, o capitão levantou o âncora e está seguindo para o oeste na direção da ilha de Vis, e em particular, Visebo. Todo verão, multidões de turistas são atraídas para esta pequena ilhota por uma surpreendente curiosidade natural. Nós atracamos em Biševo. É aqui que vamos encontrar o professor Bozanić. E aqui vem ele com seus amigos a bordo de um barco com casco preto, uma Gajeta Falcuza. O professor Bozanić é professor de Humanidades na Universidade de Split. Foi graças aos relatos dos antigos que ele conseguiu construir esta Falcuza, uma embarcação de pesca que agora desapareceu, mas que foi, uma vez, o orgulho da frota pesqueira do Adriático. Enquanto Josko e seus amigos preparam seu barco, observamos a movimentação das pequenas embarcações que visitam a famosa Gruta Azul da ilha. Seguimos o conselho do capitão e esperamos para visitar a gruta até que o sol atinja seu zênite.
Um fenômeno muito simples, mas bastante espetacular. Os raios do sol penetram na gruta através da abertura subaquática e inundam a caverna com uma luz azul surreal. Quando voltamos para a Falcusa, vemos que a tripulação, vestida com o traje tradicional de pescador, está içando a vela principal. Antigamente, os pescadores de Vis, que precisavam percorrer boa distância para chegar aos bancos de pesca, precisavam de um barco com laterais altas o suficiente para evitar que a água entrasse. Ao mesmo tempo, esses lados altos dificultavam a puxada das redes pesadas. E assim nasceu a ideia de construir barcos com lados rebatíveis, a Falcusa. Índia. Monteville, irmão. A forma deste barco é muito antiga e ao mesmo tempo muito moderna. O design deste barco modificável provavelmente remonta aos fenícios e eles o transferiram para a ilha de Vis. Os antigos gregos certamente foram inspirados pelos fenícios, que eram considerados os navegadores mais antigos e experientes do Mediterrâneo. Os gregos continuaram a tradição deste barco e o trouxeram para a ilha de Vis. E desde aquele período, o design deste barco modificável, pois você tem, na verdade, 2 barcos em um, sobreviveu até meados do século XX, quando os motores surgiram e tornaram este tipo de barco obsoleto. E foi exatamente nessa época que as pessoas despertaram para o fato de que este barco possuía um valor cultural, como um artefato cultural. Dessa forma, surgiu este projeto de restaurar uma Falcusa e exibi-la ao mundo como um artefato cultural, um objeto simbólico do mundo marítimo croata, dentro do contexto do Mediterrâneo. À medida que entramos nisso, outra Falcusa se junta a nós. Antigamente havia centenas navegando na região, mas quando o professor Bozanich decidiu reviver esses barcos, ele não conseguiu encontrar um único naufrágio para restaurar. Isso se deve a um ritual bastante estranho. Todo ano, na festa de São Nicolau, os pescadores queimavam os velhos barcos quebrados e ofereciam as cinzas ao mar, em honra ao seu santo padroeiro. Uma base militar do antigo exército iugoslavo, Comisar e o restante da ilha estavam proibidos para estrangeiros até 1989. O que certamente deve ter sido suportado como uma espécie de punição na época. Agora se revelou talvez uma bênção disfarçada para Comisar, uma cidade autêntica com sua beleza sem verniz. O que você está olhando? Este dia cheio de autenticidade e tradição em Vis termina com um banquete na casa do professor Bozanich, com comida e bebida em abundância. Ah, que bom! Uma noite, temperada com contos do mar, canções e risadas que ecoam pelas ruas de Comisar até tarde da noite.
Nossa viagem ao coração do Adriático está se aproximando do fim. Estamos indo para o norte na direção do nosso último porto de escala, a ilha de Hvar. Partimos com a intenção de descobrir as ilhas autênticas da Dalmácia e de conhecer pessoas ligadas às suas tradições. Mas aqui estamos em Hvar, o ponto de encontro da Jet Set e local de encontro de férias descoladas. Mas temos que ter paciência, pois certamente há alguns lugares autênticos escondidos em Hvar, assim como havia em Dubrovnik e Korčula. Hvar é muito popular entre as pessoas ricas. As pessoas vêm a Hvar para serem vistas. Essa é uma das razões. Mas para mim, trata-se de beleza. Campo bonito, arquitetura bonita, história, tudo. Para mim, isso é Deus. Ficamos reassurados pela opinião de Abraão e, cheios de admiração, assistimos ao pôr do sol antes de nos sentarmos para um jantar final, sob as estrelas. Obrigado. Está tudo bem, amor? Tá, tudo bem. Apesar das multidões que invadem as ruas e praças e dos iates reluzentes alinhados ao longo do pier, ainda conseguimos ter uma ideia da beleza da cidade, que por uma noite se torna um simples cenário de teatro. Na manhã seguinte, descobrimos Hvar em suas verdadeiras cores. As pessoas da festa deram lugar a visitantes, ansiosos para admirar as obras-primas, que são fruto de vários séculos de influência veneziana e bizantina. Hvar nunca foi um grande centro comercial em poder marítimo como Dubrovnik e Korčula. Sujas, únicas riquezas eram sua agricultura, uvas, azeitonas, figos e, acima de tudo, lavanda, cultivada há séculos nos platôs próximos, de onde temos uma vista de Korčula, assim como das outras ilhas que visitamos durante nossa viagem. Eu estava no corpo de bombeiros. Eu trabalho na prevenção de incêndios florestais. Nosso sistema de vigilância cobre toda a Dalmácia. O grande problema aqui é a lavanda. Ela é altamente inflamável. Quando queima, é muito difícil para nós nos aproximarmos para apagar o fogo. Ele pega fogo muito facilmente, porque tem um alto teor de óleo.
Agora o comércio de lavanda quase desapareceu totalmente. Apenas alguns entusiastas, como Rocco, continuam subindo as colinas de Hrvar para colher lavanda, como era feito nos anos passados. Meu avô, Paolo Levanto, meu avô cultivava lavanda, depois meu pai após ele, e eu dou continuidade simplesmente como um trabalho de amor, e por respeito à tradição, este é o legado de Prema Lavanda. Nós não começamos a colheita até depois de 22 de julho, após a celebração da festa de Santa Madalena, que acontece em Svirte. Era assim que costumava ser na minha aldeia, pelo menos. Quando começávamos a colher a lavanda, as pessoas se levantavam às 3 horas da manhã e saíam a cavalo. Colocávamos a lavanda em sacos, como este aqui, depois carregávamos no cavalo e voltávamos para casa. Por volta das 9 ou 10 horas da manhã, era realmente uma visão linda ver essas pessoas saindo a cavalo por volta das 3, 4 horas da manhã, no meio da noite, à luz da lua, vê-las colhendo no meio dos campos de lavanda e depois voltando. Aqui, em toda parte, havia pessoas colhendo lavanda, e elas se chamavam, faziam piadas, conversavam, enquanto realizavam a colheita.